A humanidade sempre estudou seres vivos. Os conhecimentos na área da biologia existem desde a época pré-histórica, e as pinturas rupestres são prova disso. Todo ser vivo, desde a microscópica bactéria ao maior dos mamíferos, é composto de um mesmo conjunto de informações que se expressam nas diferentes características e estruturas existentes nesses seres. Essa informação genética é armazenada e transmitida aos descendentes através de uma molécula, o DNA. Mas como sabemos da existência dessa molécula? Quais são as evidências de que realmente o DNA é responsável pela construção das características de cada ser vivo? E quem foram os responsáveis por essas descobertas? Em 1866, a genética dá os seus primeiros passos graças ao trabalho de um monge austríaco, Gregor Mendel. Seus trabalhos baseavam-se na análise matemática dos resultados de cruzamentos de variedades de ervilha. Mendel, mesmo sem conhecer o DNA, formulou as suas leis da hereditariedade, sugerindo a existência de características impares, que hoje conhecemos como genes. No entanto, o seu trabalho permaneceu na obscuridade durante 35 anos. Em 1869, Friedrich Miescher buscava determinar os componentes químicos do núcleo celular e usava os glóbulos brancos contidos no pus para suas pesquisas. Os glóbulos brancos eram um bom material, pois são células que apresentam núcleos grandes e fáceis de serem isolados do citoplasma. Analisando esses núcleos, Miescher descobriu a presença de um composto de natureza ácida, desconhecido até o momento. Esse composto, que aparentemente era constituído de moléculas grandes, rico em fósforo e em nitrogênio, desprovido de enxofre e resistente à ação da pepsina, foi denominado nucleína. Em 1880, Albrecht Kossel, outro pesquisador alemão, demonstrou que a nucleína continha bases nitrogenadas em sua estrutura, explicando o fato dela ser rica em nitrogênio. Em 1889, Richard Altman obteve a nucleína com alto grau de pureza, comprovando sua natureza ácida e dando-lhe então o nome de ácido nucleico. Foi descoberto que a degradação do ácido nucleico liberava dois tipos de bases nitrogenadas, chamadas púricas, adenina e guanina, e dois tipos de bases chamadas pirimídicas, citosina e timina. No ano seguinte, foi descoberta em uma espécie de levedura outro tipo de ácido nucleico, que possuía uracila ao invés de timina e ribose ao invés de desoxirribose. Caracterizaram-se então dois tipos de ácidos nucleicos, o ácido ribonucleico, ou RNA, e o ácido desoxirribonucleico, ou DNA. Em 1912, Phoebus Levine e Walter Jacobs concluíram que os ácidos nucleicos eram compostos por vários nucleotídeos, unidades que se constituíam de uma base nitrogenada ligada a uma pentose, e esta, por sua vez, ligada a um fosfato. Em 1928, enquanto estudava a bactéria Streptococcus pneumoniae, Frederick Griffith fez uma curiosa observação. Percebeu que a bactéria que causa pneumonia em humanos é geralmente letal em camundongos. Entretanto, algumas linhagens dessa bactéria evoluíram para uma cepa menos virulenta. No seu experimento, Griffith utilizou duas linhagens da bactéria. A linhagem S virulenta mortal, que possuía capa de polissacarídeo e por isso aspecto liso, e a linhagem R, de bactérias não virulentas, mutantes e não letais, sem a capa e de aspecto rugoso. O experimento consistiu em matar as bactérias da linhagem S por aquecimento e injetar no camundongo que sobreviveu, mostrando que o envoltório das células não causa morte. Em outro camundongo, Griffith adicionou uma parcela de bactérias virulentas mortas e outra de células não virulentas vivas, e observou que os camundongos morreram. Além disso, foram encontradas bactérias vivas lisas e virulentas. Sendo assim, de algum modo as células R se tornaram virulentas, devido à presença da linhagem S, ainda que estivesse morta. A partir daí,
houve necessidade de se determinar que componentes químicos das bactérias S mortas haviam causado a transformação das bactérias R em virulentas. Essa substância havia mudado o genótipo da linhagem receptora e poderia ser o material genético. Com esse experimento, descobriu-se uma das formas de reprodução bacteriana, a transformação. Em 1944, Oswald Avery, com a colaboração de Colin MacLeod e Maclean McCarthy, esclareceu a dúvida que restou do experimento de Griffith. O objetivo do seu experimento era destruir quimicamente todas as principais categorias de substâncias presentes na solução de células mortas de Streptococcus pneumoniae e avaliar se ele perdeu a capacidade de transformação. Devido à capa polissacarídica existir em bactérias da linhagem S e por isso virulentas, concluiu-se que essa substância poderia ser o agente transformante. Porém, depois de destruir os polissacarídeos, ainda havia transformação da mistura contendo linhagem S morta e linhagem R viva, sendo transformada em linhagem S viva. Além dos polissacarídeos, foram destruídos quimicamente proteínas, gorduras e ácidos ribonucleicos. Porém, de nada adiantou e o extrato continuou ativo. Havia perda da habilidade transformante do extrato apenas quando se adicionava desoxirribonuclease, DNase. Portanto, havia quebra do DNA e com isso perda da atividade transformante. Esses experimentos levaram à conclusão de que o DNA era um material genético, visto que se observou ser o princípio transformante. Isso contribuiu na demonstração de que os genes são compostos de DNA. Porém, como uma molécula de aparente baixa complexidade poderia ser responsável por codificar toda a diversidade da vida? Ainda que os experimentos de Avery tivessem sido definitivos, muitos não aceitavam a ideia de que o DNA fosse a molécula responsável por armazenar material genético. Contudo, em 1952, Alfred Hershey e Martha Chase deram evidências que suportassem a ideia de Avery. Eles utilizaram o fago T2, um vírus que infecta bactérias, com a intenção de descobrir qual material os bacteriófagos iriam injetar na bactéria quando entrassem em contato com a mesma, ao passo que o material infectante seria o precursor na reprodução de partículas virais novas. Descobrindo qual era esse material, seria possível determinar o material genético dos fagos. Sabendo-se que a constituição principal de um fago é proteica, Hershey e Chase optaram por marcar DNA e proteínas com radioisótopos, de maneira a se saber qual era DNA e qual era proteína. Assim foi possível rastrear os dois durante a infecção. Marcou-se DNA com radioisótopo de fósforo e proteína com radioisótopo de enxofre, pois o fósforo era encontrado em DNA e não em proteína, e o enxofre é encontrado em proteína e não em DNA. Sujeitou-se uma cultura de Escherichia coli ao contato com fagos marcados com fósforo 32 e outra cultura em contato com fagos marcados com enxofre 35. Após o contato das bactérias com os bacteriófagos, percebeu-se que a maior parte do radioisótopo de fósforo 32, correspondente ao DNA, estava dentro das bactérias, enquanto que o enxofre 35, responsável pela proteína, estava fragmentado no fago vazio das células bacterianas, o que se convencionou chamar de ghosts dos fagos. A conclusão a que chegaram os pesquisadores foi inevitável. O DNA é um material genético hereditário. Além disso, concluiu-se que as proteínas do fago eram embalagens estruturais, descartadas depois que o DNA viral entrava na célula bacteriana. Em 1953, Rosalind Franklin, após disparar raios-x em fibras de DNA, inferiu que esse seria organizado em um padrão compatível com uma hélice.
A partir da fotografia e de seus estudos, Watson e Crick, no mesmo ano, sugeriram a estrutura tridimensional de dupla hélice composta por duas cadeias de nucleotídeos lado a lado. Após esses experimentos terem sido realizados e seus resultados obtidos, não só se pode afirmar que o DNA é o material genético que comanda todas as informações em nosso organismo, como tornou-se possível o desenvolvimento de pesquisas na área da biologia molecular, a fim de se entender melhor como os processos de replicação, duplicação e transcrição do DNA ocorriam. Todas as áreas da biologia foram beneficiadas, podendo-se testar vários estudos realizados anteriormente, de forma a confirmá-los ou não. A descoberta do DNA foi fantástica para o meio científico, tornando-se base para futuras e cada vez mais aprimoradas pesquisas.